Em Gênesis 34, mas apenas nisso vão concordar os homens em morar conosco, para sermos uma só etnia. Ao ser feito o corte da ponta em nós, em todo macho, conforme eles têm o corte da ponta. Então, lembrando que em falsidade, os filhos do segura-calcanhar, do Jacó, pediram para eles serem circuncisados para que sejam um só povo. Isso é interessante porque no Novo Testamento, né, todo mundo tem que ser circuncisado no coração para que todos sejam um só povo. Então é engraçado como eles falaram, a intenção deles foi ruim, mas eles meio que profetizaram a demanda verdadeira do Novo Testamento, que é a circuncisão, né, o corte da pele do coração, que é feito através da justificação, que é aquele momento que você busca o Salvador, salvação, para que ele possa entrar no seu coração, e aí aquela pelinha vai amolecendo, eu já falei em alguns episódios. O gado deles, as posses deles e todos os bichos deles não vão ser nossos? Aqui essa palavra bichos é o que seria feras. Eu analisei bem e vai ter que ser mudado de feras para bichos mesmo. Porque esse bichos, ela é uma palavra, seria tipo um animal quadrúpede calado. Mas a gente usa muito isso para bicho, sabe? Tipo, seu cachorro é um bicho, um boi é um bicho. O gado seria o animal comercializado e o bicho seria simplesmente um bicho, sem esse fim lucrativo. Seria um bicho de carga, um bicho do dia a dia. Isso é uma coisa que eu dei uma boa batalhada com a inteligência artificial, porque eu estava insistindo que não, isso aqui fera, é bom isso aqui seja fera. E daí ela colocou um contexto interessante, porque fera vai ser facilmente entendido como um animal feroz. E faz sentido. E nem todos são ferozes. Existem animais menores que não são feras, inclusive alguns domesticados. Então, tiraria o entendimento. Então, eu troquei. Eu vou voltar depois e ver os versículos anteriores, que eu vou trocar o que era fera para simplesmente bichos. Não vão ser nossos? Apenas vamos concordar com eles, e eles vão morar conosco. Então todos os que saíam pelo portão da cidade dele deram ouvidos ao jumento e ao filho dele, o ombro. Então a cidade toda aceitou ser circuncisada, acertou ter a pele cortada. Isso é interessante porque as pessoas estão fazendo justamente o que naquela época o salvação pedia para eles, né? Todos os machos que saíam pelo portão da cidade dele fizeram o corte da ponta. O corte da ponta sendo a circuncisão. Eu quis fugir do termo, de um termo que alguém precise definir. Então, o corte da ponta seria o corte da ponta do órgão masculino. No terceiro dia, enquanto eles ainda sentiam dores, aconteceu. Os dois filhos do segura-calcanhar, o ouviu e o ligará, irmãos da julgada, pegaram cada um a lâmina dele. Isso aqui é interessante, porque olha só, quando nós vamos no Novo Testamento, quem que corta a orelha do homem lá quando eles tentam pegar o Cristo, ou mão? O Pedro. Qual que é o nome do Pedro? O primeiro nome dele? Simão, que significa ouviu. Então é o mesmo nome que pega a lâmina para ir atrás da galera. E o ligará é o irmão sacerdotal. É eles que são sacerdotes, eles que ficam responsáveis pela propagação da palavra, da comunhão entre as pessoas. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que a lâmina também é usada no sentido de espada, da palavra também, que a palavra é algo que corta, e é com a palavra que você corta a pelinha do seu coração. Você vai lendo, e você vai orando, e você vai vendo o coração ficando mais mole e mais. É o que eu falo para vocês, da copiar a mão, a palavra, que de repente você vai sentindo no seu coração de fazer uma oração e você vai amolecendo aquela pelinha. Então é interessante que os dois filhos do segura calcanhar, um é o ouviu, que é o primeiro nome do Pedro, Simão, que significa ouviu, o nome dele, e
E o ligará, que é o filho sacerdote do seguro calcanhar mais adiante. A linhagem do ligará vai ser a linhagem responsável por todos os sacrifícios e a comunhão entre o povo no deserto e após o deserto e o Salvador, o pastor, o grande pastor. Eles entraram de forma segura na cidade e mataram todos os machos. Assim, eles entraram de forma segura. Aqui, nas outras traduções, tá de uma forma meio estranha também. Quer ver, ó. Aqui não tem o 5. Um tá desprevenida e outro afoitamente. Não era desprevenida, aqui é mais para segurança. Tem tradução que tá confiança, né? Então eles entraram de forma segura porque eles sabiam que os homens estavam passando mal, com febre, aquela coisa toda, assim, desabilitados. Então eles se aproveitaram de um gesto puro que o Salvação instruiu ao Abraão, pai de multidões, para fazer isso. Então, isso é uma coisa muito pesada. Você se aproveitar de algo puro para fazer tamanha ruindade. Você se aproveitar do elo puro, do acordo, para assassinar pessoas. Assim, é o oposto do espectro do que é justo e do que é correto. E aí questiona-se, né? Poxa, eles fizeram isso e esse virou o irmão, e esse ligará virou a linhagem pastoral, né? E aí que nós entramos na questão do buscar o salvação com o coração. Ah, mas pô, ele fez tudo isso e agora vai ficar assim? Olha, a questão é, se você. A questão é, você não consegue fazer de propósito e buscar o salvação se você faz tentando enganar ele. Se você faz tentando enganar ele, depois do ato, o arrependimento ele não se instala no seu coração de uma forma fácil. Não é tipo, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou lá, vou pedir perdão e vai estar tudo bem. Não, porque o arrependimento ele tem que ser do coração. E se você faz algo explicitamente de propósito, querendo enganar o salvação e trapacear o sistema, você não consegue. Você carrega a sua culpa. Então é isso. A gente vai ver coisas horríveis que são feitas ao decorrer do livro. E daí você fala, poxa, mas então o sacerdote poderia fazer isso? Não, não podia. Né? Tem as suas consequências, a coisa toda, né? E vocês vão ver, mais adiante, a tribo do Ovil, eu acho que é do Ovil, ela fica bem deslocada e o Ligará também fica espalhado pelas tribos, é uma coisa bem. Então eu não sei se houve um perdão diante deles ou se foi pelo pai deles. Então essa é uma coisa legal de se levar em consideração. Eles mataram o jumento e o ombro, filho dele, pela boca da lâmina. Aqui a gente fala, tem uma palavra no português que é fio da espada, mas literalmente lá está a boca da lâmina. E por conta da questão de, em Apocalipse, em Revelação, falar de uma lâmina que sai da boca, uma espada que sai da boca, eu não quis tirar essa expressão daqui, eu quis deixar ela literal para que possa ser refletida essa relação entre Gênesis e o Apocalipse. Então eu quis deixar essa palavrinha ali para dar uma ajudada nessa coisa toda. Eles mataram o jumento e o ombro, filho dele, pela boca da lâmina. Pegaram a julgada da casa do ombro e saíram. Os filhos do seguro calcanhar entraram por entre os homens perfurados e saquearam a cidade, porque eles tinham sujado a irmã deles. Então, olha o exagero. Porque eles sujaram a irmã deles, né, aquele gesto que a gente viu que ele forçou e humilhou ela, aquela coisa toda, deitando-se com ela de uma forma que aparenta-se que nos dias de hoje seria ilegal. Então, porque eles fizeram aquilo, eles mataram todo mundo. Então, é,
Isso lembra muito também a questão do os fariseus crucificaram o Cristo por questão de inveja, né. Então, pô, tá, você tem inveja da pessoa, você tem ciúmes dela, mas por isso você vai matar ela? Você não acha que é um pouco exagerado, não? Ao meu ver, é muito exagero, mas isso acontece também. E isso inclusive lembra de muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade ainda, que que eu tinha umas não dessa intensidade, mas quando eu estava certo de alguma coisa, eu exagerava. Por exemplo, eu estava correto no que eu afirmava, mas a forma como eu colocava estava errada, eu exagerava. Então, eu não chegava simplesmente falando, eu chegava já com 2 pontapés, já chegava brigando na agressividade, na coisa toda, tipo: "Ô, calma aí, não precisa tanto, conversa aí, vamos falar sobre isso". Mas não, eu já chegava agressivão. Então, obviamente, a nível bem mais baixo do que o que eles fizeram aqui, mas é um exemplo. E isso acontece muito nos dias de hoje. Às vezes a pessoa vai numa lanchonete, a pessoa ali às vezes erra o pedido, ou o computador fez alguma coisa errada e a pessoa surta com o atendente. Então, não é muito por aí, né? Calma, conversa. Se não está resolvendo, aí você vê. Mas esse é um discernimento que vem muito também. É muito difícil você internalizar isso. Eu não conseguiria eu não teria conseguido internalizar isso se eu não tivesse buscado salvação para o meu coração, porque eu era muito estourado. E se eu me desfazer, se eu me distanciar do salvação hoje, se eu perder essa vida de comunhão que eu tenho diante dele, eu acho que eu fico até pior do que o que eu era antes. Eu fico até mais estourado. Então a minha paciência, meu para quem me conhece do dia a dia aí, é por conta da vida que eu tenho com o salvação. Isso indiscutivelmente. Isso, nossa, como você é um cara paciente. Nossa, eu ouço isso e falo assim, nossa, obrigado, salvação, porque eu conheço quem eu já fui, o estressadão que eu já fui. Vou continuar aqui, mas vamos lembrar disso, né? Que exagerarem muito aqui. Então não dá para ficar apontando muito o dedo. Olha os caras, é muito fácil de fazer isso no momento de fraqueza, de surtar de forma desnecessária. Se você não tem uma vida diante de salvação. Quando você busca uma vida diante do salvação, aquilo ele aos poucos vai se abatendo, porque você faz aquilo e depois passa um tempinho, aquilo começa a te incomodar no coração e você faz oração. E daí acontece às vezes no dia seguinte, ou 2 dias depois você vai lá e você faz oração de novo. E daí você vai ver que aquilo vai mudando, né? Acontece algo ruim, às vezes você simplesmente, nossa, não tá, vamos ver isso aqui, pá, pá, pá. Por quê? Por conta da vida diante do salvação. Esse é um dos benefícios. Não que todo mundo que é assim busca o salvação. Tem pessoas que são simplesmente calmas dessa forma, mas todo mundo que está com salvação no coração, na vida diária, na busca, a paciência vem. Eles pegaram os rebanhos deles, os bois deles, os jumentos deles, o que estava na cidade e o que estava no campo. Agora, aqui, outra palavrinha que eu tive que trocar foi rebanhos. Eu estava usando gado pequeno, mas rebanhos encaixou. Porque eu não lidava com o conceito de que rebanho seria de animais pequenos. Então, rebanhos é o que eu uso para cabras e ovelhas, e os machos delas, e bois é o que eu uso para os bovinos, que são vacas e bois. Eles pegaram os rebanhos deles, os bois deles, os jumentos deles, o que estava na cidade e o que estava no campo. Então, eles, olha só, por conta do que o ombro fez com a irmã deles, toda aquela galera morreu. Então eles não fizeram isso ao ombro, eles fizeram isso à cidade inteira. O que que o resto da cidade tinha a ver com isso? Nada. Pelo menos dá-se a entender. Então, é complicado. Então, não só eles mataram, mas eles roubaram. Então, porque eles fizeram aquilo com a irmã deles,
mata todo mundo, rouba tudo. Aqui, ó, vamos pro próximo. Toda a riqueza, as crianças e as mulheres deles eles capturaram e saquearam tudo que estava nas casas. Aí agora isso aqui é problemático também. Obviamente tudo é problemático, mas isso aqui também. Porque o que acontece? Essas crianças e essas mulheres, elas carregam aquele ranço agora pro meio da convivência com o Israel. E também os costumes, a questão cultural, o que fazem os falsos salvadores, deuses, né? Então, isso era uma coisa ruim de se fazer. E por conta de que essas eram crianças e mulheres daqueles homens, muito provavelmente as sementes deles, agora isso aqui eu não tenho como falar assim, ó, sim, de fato, mas eu imagino que as sementes dessas pessoas que se misturaram diante do Israel deram trabalho para eles. O segura calcanhar disse para o ouviu e para o ligará. Vocês me transtornaram, me fazendo feder para o morador da terra, para os do baixo e para os do aldeão. Eu sou de pouco número. Eles vão se amontoar contra mim e me bater, e eu vou ser aniquilado, eu e a minha casa. Então agora vamos levar aqui em consideração. Quando você está mais próximo diante de salvação, tudo que você faz que você sente que incomoda ele, a primeira coisa que você faz quando o seu coração fiz algo errado é oração. É um instinto, vira instintivo quando você está numa vida diante dele. A sua primeira preocupação é incomodar ele. Pensa no seu cachorro. Quando o seu cachorro faz alguma coisa errada, ele não tem nem porque ele fez de errado. Ele está preocupado se você vai ficar bravo ou não. É basicamente seu cachorro. O seu cachorro vai lá e ele quebra o vaso. Ele não tá nem aí pro vaso, ele não tá nem aí pro que ele fez. Mas se ele vê que você não gostou, ele fica bravo. É a mesma coisa quando você está convivendo com salvação. É até interessante, porque se você separar a palavra salvação, você fica salvacão, né? Então, é da mesma forma. É um instinto natural para aquele que está na busca e está com salvação no coração com frequência. A primeira coisa que você, quando você faz algo errado, nossa, eu incomodei o salvação. Não quero fazer isso. Então, aqui ele não estava incomodado com a opinião do salvação, ele estava incomodado com a opinião dos homens. Ele deveria estar incomodado com a opinião dos homens? Sim, mas em primeiramente com o salvação. Então, o que ele e o que ele e talvez você pergunte, né? Ah, mas talvez ele ficou bravo com eles, mas foi lá e falou para os meninos. Isso, deu essa desculpa para os meninos. Sim, mas se ele estivesse diante do salvação, ele teria explicado essa questão do salvação, do Salvador, para eles. Olha, isso aí é incorreto ao ver do salvação. E muito provavelmente, a inspiração pura, o Espírito Santo teria listado isso. Então, aqui dá-se a entender que eles não estavam tendo uma vida espiritual inspirada diante do salvação. Nem o que dá-se a entender aqui é que nem o segura calcanhar e nem os meninos. Os meninos de fato não estavam, porque meninos não, os homens. Os filhos dele não estavam, porque eles não teriam conseguido fazer isso de uma forma tão absurda se eles estivessem tendo uma vida diante da salvação. E o segura calcanhar, que é o Jacó, provavelmente teria falado algo desse tipo ao invés de citar apenas a opinião dos homens. Então, a minha leitura desse cenário é esse. É essa. Tava todo mundo distante do salvação aqui e virou essa bagunça. E aqui, ó, vou entrar um pouco no 35 aqui, que a gente vai ver um pouco mais. Então, aí eu imagino que o segura calcanhar buscou o salvação. Porque aqui, ó, então o grande pastor Salvador falou para o segura calcanhar. Grande pastor Salvador é como agora eu estou chamando Salvador, porque tem aquele El antes que seria grande pastor. Então, na forma do grande pastor de Salvador, ele salva a pessoa. Então, aqui a palavra Elohim, que é uma das formas que é traduzida a palavra Deus. Então, a Elohim agora eu estou traduzindo como grande pastor Salvador.
Porque ele não deixa de ser grande pastor sendo o Salvador, porque as letrinhas, elas continuam lá. Então, grande pastor Salvador é a próxima revelação dessa palavra. E aos poucos ampliando o significado. A minha vontade seria, na verdade, colocar grande pastor, homem que estende o braço à água ou ao caos. Mas aí vai ficar muita coisa. E ali, como já é o desenhinho do homem salvando, dando a mão para a pessoa, grande pastor salvador já faz a coisa toda. Já. E se coloca muita palavra também, fica muito estranho. Eu até pensei em colocar simplesmente Salvador aqui, de fato, de fato. Mas acho que grande pastor Salvador diz é o suficiente. Então aquele Elohim, aquele desenhinho que eu fiz, continua sendo Salvador, mas mais especificamente grande pastor Salvador. Então, para aquele desenhinho, eu vou começar a usar grande pastor Salvador. Levante, suba para a casa do grande pastor e more lá. Lá faça um altar para o grande pastor que apareceu para você, quando você fugia da frente do peludo, seu irmão. Então o grande pastor disse ao seguro calcanhar: levante-se, suba até a casa do Salvador e fique lá. Faça lá um altar para o grande pastor Salvador, o que apareceu para você quando você fugiu da frente do seu irmão, o peludo. Aí agora vamos ver, olha que legal. Aqui em Gênesis 35:1, vamos analisar bem onde que está sendo usado grande pastor Salvador e onde que está usado simplesmente grande pastor. Ó, o grande pastor Salvador falando, ele está, de alguma forma, salvando. Então aqui ele está dando instrução: levante, suba para a casa grande do pastor e more lá. Então, essa é a instrução para ele ser salvo. E olha que interessante. Suba para a casa do grande pastor. Então, a partir do momento que eu falo, a partir do momento que você faz uma casinha para o grande pastor, né, no seu coração, para que ele more lá e te guie no dia a dia. Então, olha como a tradução do nome do lugar é importante. Lá faça um altar para o grande pastor que apareceu para você, quando você fugia da frente do peludo seu irmão. Então, aqui ele já estava fugindo do peludo. E então ele estava sendo guiado, né? Então o grande pastor disse ao segura calcanhar: levante-se, suba até a casa do Salvador e fique lá. Faça lá um altar para o grande pastor Salvador, o que apareceu para você quando você fugiu da frente do seu irmão, o peludo. Então o que dá a se entender é que quando usa simplesmente grande pastor, é onde teria a palavra Deus simplesmente com o boi e o cajado. Porque é isso, o boi é o alfa, é a palavra alfa, que no hebraico é aleph, no grego é alfa, e é uma palavra que nós usamos hoje, né, alfa. Então eu podia colocar aqui também casa do pastor alfa, mas eu achei melhor definir do que deixar nesse... Não é todo mundo que sabe o que é alfa, fica muito abrangente, então simplesmente coloquei grande aqui. Mas tem outra palavra que significa grande também, então isso talvez venha a mudar também se eu tiver alguma revelação, mas não que mude, mas que fique mais específico. Lembrando que isso é uma tradução em constante evolução. Se eu sentir que tem uma palavra que precisa ter uma especificação melhor, que pode ter uma especificação melhor, eu vou falar, olha, mais especificamente é isso aqui. O que eu disse antes não está necessariamente errado, mas vamos ser mais específicos. Lá faço um... Então, então, se você analisar aqui, né, grande pastor é nos processos que ele está guiando, que é simplesmente o boi e o cajado, que seria o grande pastor. E quando é o Elohim, é quando tem o hominho também, daquele do desenhinho, estendendo a mão para a água. Então, grande pastor é simplesmente El, e grande pastor salvador é o Elohim. Mas nas traduções tradicionais, as duas palavras são referidas como Deus. E de fato, é um só Salvador. Os dois, é um só grande pastor. Mas um está salvando e o outro está
uma forma ele está salvando e a outra forma ele está guiando. E é assim que tem que ser o dia a dia, né? Quando você encontra um perrengue muito forte, ele é o seu salvador. Mas no dia a dia você não pode só lembrar dele para salvar de alguma lascada. Inclusive, isso é algo que nós falamos que muitos lugares por aí dizem, né? Não busque Deus quando você só está no perrengue, busque ele no dia a dia. Então isso é uma coisa que é comentada por muitos lugares. Então, ele tem que ser o seu grande pastor, não apenas o seu grande pastor salvador. Então, eu acho até interessante fazer essa diferença dessas palavras por essa questão. Porque até mesmo nessas palavras e como elas são usadas, está falando, ó, ele não está ali só para te tirar dos perrengues, ele está ali para te guiar, para te alimentar, porque é isso que um pastor faz. O pastor literal, não estou falando de pastor de igreja, estou falando o pastor do campo, é isso que ele faz, ele alimenta e ele guia.